Capítulo 8. Eventos de oração na vida do Nosso Senhor. O missionário John Bacon, ele diz o seguinte: havia um grande cabo no sul da África e tantas tempestades e vidas perdidas que ele acabou sendo designado Cabo da Morte. Certo dia, em 1789, um navegador corajoso direcionou a proa de sua embarcação para a tempestade, movendo-a com um grande estrondo, até encontrar uma calma. Então chamou o lugar de Cabo de Boa Esperança. Assim também há um cabo que se projeta da terra para o mar da eternidade, chamado Morte. Todos tinham medo dele, todos os navegadores. Mais cedo ou mais tarde devem enfrentar essas águas sombrias. Mas muito tempo atrás, há quase 2000 anos, um bravo navegador do céu desceu e dirigiu a proa de sua frágil humanidade para as águas sombrias desse cabo e ficou sob seu terrível poder por 3 dias. Ao emergir, encontrou a porta da alegria, calma e infinita. E agora a chamamos de Boa Esperança. Uma das preces mais sublimes e apaixonadas de oração e louvor feita por Cristo encontra-se registrada em Mateus e Lucas, com poucos contrastes verbais e com alguma diversidade de detalhes e ambiente. Nessa oração, Jesus revisa os pobres resultados de seu ministério e observa as respostas débeis dos homens para com tamanha demonstração de amor e misericórdia de Deus. Jesus denuncia a ingratidão dos homens para com Deus e mostra os terríveis resultados destrutivos de sua indiferença diante de tantas oportunidades, responsabilidade e favores. Em meio a essas acusações, denúncia e desventura, os 70 discípulos voltam com o relato de sua missão. Eles estavam exultantes com o êxito obtido e demonstrava isso congratulando-se. Jesus exultou e se alegrou com a animação deles. De fato, assimilou um pouco a contagiante animação e compartilhou o triunfo de seus discípulos. Ele se alegrou, deu graças e fez uma oração impactante por sua brevidade, inspiração e revelação. Em Lucas capítulo 10, versículo 21 ao 22 está escrito: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. A vida de Cristo era a imagem do Pai. Ele era a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E assim o espírito de oração de Cristo era fazer a vontade de Deus. Sua afirmação constante a respeito de si mesmo era: veio fazer a vontade do Pai. Não, a sua própria vontade. Quando chegou a terrível crise de sua vida no Getsêmani, em tudo, naquela escuridão, pavor e medo, com o peso esmagador das dores e dos pecados dos homens, pesando sobre ele, seu espírito e estrutura foram esmagados e quase expirando. Ele clamou por alívio, entretanto, não era a sua vontade que seria seguida. Tratava-se apenas de um apelo que se originava da fraqueza e da morte, em favor do socorro de Deus e da forma de Deus. A vontade de Deus deveria ser a lei e a regra de seu socorro, se este viesse.
Então aquele que segue Cristo em oração deve ter a vontade de Deus como sua lei, sua regra e sua inspiração. Em toda oração, é o homem que ora. A vida e o caráter fluem do quarto de oração. Há uma ação e reação mútua. O quarto de oração tem muita relação com a formação do caráter, ao passo que o caráter tem muita relação com a formação do quarto de oração. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, está escrito: com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Que devemos nos associar. Cristo era o maior homem de oração, porque era o mais santo de todos os homens. Seu caráter é o caráter de quem ora. Seu espírito é a vida e o poder da oração. Aquele que ora melhor não é o que tem mais fluência, a mais brilhante imaginação, os mais ricos dons e o ardor mais fervoroso, mas aquele que absorveu mais do Espírito Santo. É aquele cujo caráter é o mais próximo de uma cópia de Cristo. A oração referida em forma de ação de graça explica o caráter sobre o qual o poder de Deus é concedido e para quem as pessoas, a vontade de Deus, são reveladas. Por que escondeste essas coisas dos sábios e cultos? Daqueles, por exemplo, que são sábios a seus próprios olhos, habilidosos nas letras, entendidos, estudados, filósofos, escribas, doutores, rabis, cultos, daquele que consegue reunir as informações, ter perspicácia, compreensão e expressão. A revelação de Deus a respeito de si mesmo e de sua vontade não pode ser buscada e compreendida com razão, inteligência, nem muito estudo. Grandes homens e grandes mentes não são nem os canais, nem os depositários da revelação de Deus, por virtude de sua cultura, sagacidade ou sabedoria. O sistema de Deus na redenção e providência não é para ser pensado, abrindo-se apenas para os entendidos e sábios. Os sábios e entendidos, por se deixarem levar apenas por seu aprendizado e sabedoria, infelizmente, têm perdido os pensamentos e os caminhos de Deus. A condição para receber a revelação de Deus é para reter a verdade de Deus em uma condição do coração, não da cabeça. A capacidade para receber e buscar é como o da criança ou o do bebê, o sinônimo de docilidade, inocência e simplicidade. Essas são as condições em que Deus se revela ao homem, pela sabedoria. O mundo não pode conhecer Deus pela sabedoria. O mundo não poderá receber nem compreender Deus, pois Deus se revela ao coração dos homens, não à mente deles. Somente ao coração pode conhecer Deus. Sentir Deus e ler Deus em seu livro dos livros. Deus não é alcançado pelo pensamento, mas sim pelo sentimento. O mundo recebe Deus por revelação, não por filosofia. Não se trata de apreensão, capacidade mental de alcançar Deus, mas sim de praticidade, a capacidade de ser impressionado, de que os homens precisam. Não é por meio de uma grande, rígido e severo raciocínio que o mundo chega a Deus, ou se agarra a Ele, e sim com um coração puro, grande e sensível. Os homens não precisam tanto da luz para ver Deus, quanto necessitam do coração para senti-lo. A sabedoria humana, grandes talentos naturais e a cultura das escolas, por melhores que sejam, nunca poderão ser os depósitos
nem os preservadores da verdade revelada de Deus. A árvore do conhecimento tem sido o veneno da fé, sempre tentando reduzir a revelação a uma filosofia e medir Deus em relação ao homem. Em seu orgulho, exclui Deus e insere o homem na verdade de Deus, tornando bebês novamente, como se estivéssemos no colo da nossa mãe, calmos, amamentados, sem clamores ou protestos. Esta é a única posição em que podemos conhecer Deus, uma calmaria na superfície, nas profundezas da alma, em que Deus pode espelhar sua vontade, sua sabedoria, e é a si mesmo. Esta é a atitude para com Ele, por meio da qual Ele pode se revelar. É a atitude correta para a oração. Nosso Senhor nos ensinou a lição da oração, praticando em vida. O que ensinou com os lábios? Eis uma declaração simples, porém importante, cheia de significado. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mateus capítulo 14, versículo 23. As multidões haviam sido alimentadas e despedidas por Nosso Senhor. As tarefas divinas da cura e do ensino devem ser adiadas um pouco para que haja tempo, lugar e oportunidade para a oração. Oração, o mais divino dos serviços, o mais importante de todos os mistérios. Distante das multidões ansiosas e ávidas que o buscavam, ele se retirou, enquanto o dia ainda brilhava, para estar sozinho com Deus. As multidões o sobrecarregavam e exauriam. Os discípulos estavam sendo sacudidos no mar, mas a calma reinava no cume do monte, onde o Senhor estava ajoelhado no lugar secreto, onde a oração reinava. João capítulo 6, versículo 15 está escrito: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou novamente sozinho para o monte. Ele precisava estar sozinho com Deus naquele momento. A tentação estava presente naquela hora. A multidão havia se banqueteado com 5 pães e 2 peixes, cheios de comida e entusiasmados além da conta. Eles, de bom grado, fariam dele um rei. E Jesus então foge na tentação, indo para um lugar secreto, pois essa era a sua fonte de força para resistir ao mal. Que refúgio era a oração secreta, mesmo para ele. Que refúgio é ela também para nós, das deslumbrantes e ilusórias coroas do mundo. Que segurança estar sozinho com Deus, quando o mundo nos tenta, nos fascina e atrai. As orações do nosso Senhor eram proféticas e ilustrativas da grande verdade de que uma maior medida do Espírito Santo, a voz que testifica, é os céus abertos, é assegurada apenas com a oração. Isso é sugerido no batismo de Jesus por João Batista, quando ele orou enquanto era batizado, e imediatamente o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Mais do que profética, é essa hora para ele. Essa hora essencial, é real e pessoal, consagrando e qualificando para os mais elevados propósitos de Deus. A oração para ele, assim como para nós, era uma necessidade, um requisito absoluto e invariável para assegurar a plenitude de Deus, o poder consagrador e qualificador. O Espírito Santo veio sobre ele em plena medida e poder, no próprio ato da oração. Da mesma forma, o Espírito Santo vem sobre nós, em plena medida e poder,
Somente em resposta à ardente e intensa oração, os céus se abriram para Cristo e o acesso e a comunicação foram estabelecidos e ampliados pela oração. Como herança da oração, temos garantidas a liberdade e a plenitude de acesso, bem como a proximidade de comunicação. Vós que afirmava sua filiação, chegou a Cristo durante a oração. O testemunho da nossa filiação, claro e indubitável, nos é assegurado apenas pela oração. O constante testemunho da nossa filiação só pode ser preservado por aqueles que oram sem cessar. Quando o fluxo da oração é superficial e reprimido, a evidência da nossa filiação passa a ser fraca e inaudível.